Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é pesquisa e nova economia. O Brasil sempre preferiu a importação de novas tecnologias a criar as suas próprias ou a promover a inovação. Hoje, na sociedade do conhecimento, os países mais desenvolvidos são aqueles que tradicionalmente investem em educação, pesquisa, ciência e tecnologia. O Brasil só mais recentemente procurou superar esse equívoco e começou a investir em pesquisa, ciência e inovação, fatores que hoje respondem pelo crescimento econômico e pelo aumento da produtividade. A discussão sobre a relação problemática entre pesquisa e nova economia será o tema desse programa. E o nosso convidado é exatamente o professor Evaldo Vilela, que é presidente também da FAPEMIG. Bem-vindo, professor. É um muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. É um prazer tê-lo aqui. Por que o Brasil sempre preferiu importar tecnologia ao invés de criar a própria, professor? O desenvolvimento do Brasil é muito recente. Nós praticamente começamos a nos desenvolver da Segunda Grande Guerra Mundial para cá, né? Em 1948 para cá. E com isso também as universidades, a pesquisa, né, o conhecimento passou a ser desenvolvido mais recentemente. E o modelo de desenvolvimento do Brasil foi sempre de importação. Importar lá fora, de lá de fora e vender aqui dentro. E esse é um modelo que não favoreceu a inovação dentro do Brasil. É uma questão histórica e mesmo cultural. É um modelo de substituição de importações, mas com importação de tecnologia, não é isso? Com importação de tecnologia. Então, nunca se acreditou muito no Brasil desenvolver suas próprias tecnologias, né? As universidades também, mais recentemente, que elas desenvolveram a pós-graduação e começaram a valorizar mais os talentos. Hoje nós temos universidades capazes de suportar um desenvolvimento tecnológico mais avantajado. Mas isso depende também de incentivo do governo e de políticas públicas que possam tornar a ciência, a tecnologia e a inovação uma mania no Brasil. Talvez a referência é a China, segunda economia do mundo e segunda potência mundial. Como explicar o sucesso chinês? A ciência e tecnologia também esteve presente? Sim, nós não podemos esquecer que a China, na Idade Média, já dominava uma boa parte do mundo através da navegação. Então, os chineses, eles sempre tiveram muita tecnologia. Mais recentemente, em 1900 para cá, que eles aprenderam um método experimental, um método científico, né, praticado principalmente na Alemanha, na França, na Inglaterra, e com esse aprendizado de como desenvolver a ciência, de sair da questão das evidências, mas fazer testes estatísticos, fazer experimentação para se saber a verdade, porque a ciência ela procura saber a verdade dos fatos da natureza. Como a natureza existe, então a verdade sobre isso a ciência procura. E a China, ela desenvolveu, com muita tradição, né, esse conhecimento, incorporou às suas universidades, desenvolveu grandes universidades, apoiou muito a pesquisa e com isso ela conseguiu desenvolver novas tecnologias, ainda compra muito dos americanos, mas ela tem a sua tecnologia própria e cada dia mais própria, né, e desenvolveu aí um capitalismo muito acentuado, baseado na inovação. A própria implantação de indústrias na China, ela se faz desde que as empresas aceitem transferir tecnologia para os chineses, não é isso? Absoluto, absoluto. E ela tem toda também uma maneira de copiar do mundo as melhores tecnologias e desenvolvê-las dentro do país. E a China fez uma coisa extraordinária, né? Ela criou cidades dedicadas a determinadas tecnologias. Você encontra na China cidades construídas para desenvolver, por exemplo, geladeiras brancas, né, e vender para o mundo inteiro. Micro-ondas brancos, né, que vendidos para o Brasil recebem uma marca, vendido para a Argentina recebe outra marca, e essas empresas são cotistas da inovação na China. É um modelo de muito sucesso e que tem feito um avanço extraordinário na China, né? A China teria dado preferência, digamos, à ciência aplicada do que à ciência teórica? Essa é uma discussão superada na China, né? Aliás, superada na Alemanha, superada nos países desenvolvidos
E no Brasil ainda se teima um pouco com essa questão por falta ainda de um conhecimento mais profundo do que seja a ciência, né? A ciência básica que nós chamamos, aquela que desenvolve o conhecimento, né? Aquela que o pesquisador muitas vezes até tem dificuldade de explicar para sua mãe o que ele está fazendo, de tão complicado que é. Essa gera o conhecimento básico que depois vai gerar uma tecnologia, tecnologia essa que vai servir para o mercado. Então ela vai ser incorporada a um produto, a um processo, a um serviço que a sociedade vai demandar e, portanto, que seja uma questão para resolver socialmente ou para o mercado, para vender, né? Para dar dinheiro. Inovação sempre se pensa num bem social ou, majoritariamente, em dar lucro, em prosperar empresas, né? Isso a China faz excepcionalmente bem, né? Teríamos aqui no Brasil um gargalo entre a produção da ciência na universidade e sua transferência para virar produto, professor? Total. Isso é o grande problema nosso. Hoje as universidades públicas brasileiras, as chamadas universidades de pesquisa, como a UFMG, que é uma grande universidade e desenvolve em todas as áreas do conhecimento, muita ciência, muito conhecimento básico, né? Esse conhecimento, ele tem dificuldade de migrar para uma tecnologia e muito mais depois da tecnologia patenteada gerar um produto novo no mercado. Porque nós não temos ainda mecanismos para isso, né? E o empresário brasileiro, ele ainda não acredita muito na universidade brasileira. Ele prefere culpá-la por ser um templo, né? E não vai, e vai muito mais facilmente lá fora comprar. Só que para comprar lá fora hoje, ele está comprando coisa de segunda categoria. Porque nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha vendem as tecnologias de primeira linha, né? Você veja, por exemplo, o celular, ele tem um giroscópio que você pode virar a tela. Você põe ele de cabeça para baixo, a tela volta, né? Isso chama-se giroscópio. Isso só os países desenvolvidos têm. Então você tem que ir lá comprar. E isso gera um déficit para nós muito grande de tecnologia. E o país fica em dificuldade para ficar pagando essas coisas. Então, nós temos que desenvolver, né? Pois é. Quantos milhares de toneladas de minério nós precisamos exportar para importar exatamente um produto desse de alta tecnologia? E cada dia mais. Nós exportamos soja em grãos, cada dia mais nós gastamos mais sacos de soja para comprar celulares, comprar o conteúdo dos celulares, comprar questões digitais. O Brasil não exporta nada digital. E nós estamos entrando na economia digital, em que tudo é digital. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar melhor a relação entre pesquisa e nova economia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O tema nosso é pesquisa e nova economia. Já deixamos no ar que esse tema será exatamente qual a relação entre pesquisa e nova economia, professor? A nova economia ela é baseada em tecnologias, né? Por isso ela é chamada nova ou economia do conhecimento, né? Então ela é baseada no conhecimento. E ela tem uma facilidade muito grande, né, de gerar novos produtos, novos processos, né? E isso é que irriga o sistema e o torna rentável para as empresas e traz a inovação à tona para as pessoas comprarem, né? A nova economia perpassa, então, o agronegócio, os serviços e a indústria, professor? Totalmente. No agronegócio, por exemplo, uma grande inovação, né, que vem da pesquisa básica e passa depois para a pesquisa aplicada são as sementes, né? Sim. As sementes de soja melhores adaptadas, a semente de milho, todas as sementes que os brasileiros conhecem muito bem, que vai ao solo e geram os nossos alimentos, né? E você tem na área de energia solar, você tem em todas as áreas do conhecimento existe hoje um grande volume de inovações, né? Mas o Brasil tem muita dificuldade de passar do conhecimento básico para a inovação, porque faltam mecanismos, falta incentivo. Muitas vezes você tem um professor numa universidade que ele, inclusive,
tem uma nova variedade de milho, por exemplo, extremamente rentável. Mas para ele colocar aquilo no mercado, ele não tem apoio financeiro. Claro. Né? Falta a ele o incentivo. E em todos os países envolvidos há muito incentivo. O Estado corre o risco com o pesquisador. O pesquisador não vai vender o apartamento dele, vender o carro dele, para poder fazer o investimento e correr risco e perder. Né? Então, o mundo inteiro, o Estado coloca dinheiro para promover a ciência, a tecnologia e a inovação. Uma grande inovação aqui foi a Embrapa para o agronegócio. A Embrapa foi uma grande inovação. O Dr. Alisson Paulinelli foi um dos criadores da Embrapa. Ele mandou, naquela época, mais de 600 brasileiros treinar nos Estados Unidos. E eles vieram treinados, receberam apoio do governo e, com isso, eles conseguiram desenvolver uma nova agricultura, que é a agricultura tropical, que nos rende até hoje, né? Mas nós andamos perdendo um pouco essa capacidade de gerar novidades e inovações na agricultura, porque se tornou muito caro. Né? Você, para gerar uma planta transgênica hoje, são milhões de reais que muitas vezes não se tem, por falta de apoio. E por isso nós estamos advogando, e a FAPEMIG tem feito muito isso, apoiado as startups, que são essas empresas de jovens talentosos na universidade, seja na agricultura, seja no alimento, na energia, na engenharia, na medicina, né, em fármacos, novos remédios. Esses alunos, eles vêm de laboratórios onde se pesquisa muito. Então, com base nisso, eles são capazes de começar barato uma nova empresa. Então, esse é o grande segredo das startups. Fala-se até de criar uma Embrapi para a indústria. Já criou. Já criou. Já criou, só que é um modelo diferente. A Embrapi, que é chamada, ela tem recursos e ela financia a inovação para as empresas que já recorrem a determinado. Então, se você tem um laboratório de metrologia, por exemplo, que faz medições, e tradicionalmente ele faz serviço para a sua empresa, a Embrapi vai lá e paga metade do valor do trabalho para ajudar a empresa. Né? O Estado tem essa obrigação. O Brasil está começando muito timidamente a fazer isso. E precisa virar mania. O brasileiro é interessante. E nós fizemos uma pesquisa, a FAPEMIG, do mineiro, mas obviamente serve para o brasileiro. Ele acredita muito na nova tecnologia, ele é fã da tecnologia. Ele quer um celular melhor, ele quer um fármaco melhor, um remédio melhor, um diagnóstico melhor. Ele gosta da tecnologia. Acredita que também o desenvolvimento vem pela inovação e pela tecnologia? Acredita, 65% da pesquisa que nós fizemos, dos mineiros entrevistados, inclusive no Vale do Jequitinhonha, eles acreditam que a ciência e a tecnologia vão acabar com a pobreza e a fome no mundo. Então, há uma crença. Mas, de uma maneira geral, o brasileiro também, por outro lado, e os governos em particular, e os políticos em particular, eles não acreditam que o Brasil é capaz de fazer tão bonito como os Estados Unidos. Então, preferem muitas vezes comprar lá de fora as tecnologias, o que dá um custo tremendo. Você vê que a dificuldade que o Brasil tem hoje com pagamento. Né? Nós exportamos bastante, mas não o suficiente para pagar o que nós estamos importando. Sim. Isso cria um déficit. Né? Então, é muito importante a gente desenvolver aqui para criar riqueza, criar renda, segurar os talentos brasileiros aqui. E a nossa população, a nossa gente, tem que pedir mais isso aos políticos, tem que acreditar mais no Brasil, nos jovens talentos que nós temos, que estão muitas vezes desperdiçados. E que nós precisamos, através deles, mudar a concepção da economia. Os jovens brasileiros são muito talentosos e são capazes de fazer muita coisa. Na mudança de um governo para outro, sobretudo se for de um partido para outro, há mais descontinuidade nesse campo da política ou a crise, por exemplo, que nós estamos vivendo, cria, digamos, essa descontinuidade em termos dos investimentos que estão sendo realizados? É nessa hora que a gente vê que o país, infelizmente, é um país subdesenvolvido. Porque mesmo sem trocar de partido, muitas vezes se troca apenas o mandatário e as políticas públicas não continuam. Sim. Essa interrupção de programas, isso é terrível. A Irlanda se desenvolveu, muito interessante esse exemplo, os partidos políticos combinaram entre eles, nós vamos para a eleição, vamos disputar voto a voto no modelo tradicional. Agora, quem ganhar tem que executar isso aqui. Claro.
E se o outro depois vier e ganhar, tem que continuar isso aqui. Porque a política, as políticas públicas, né? Viram uma política de Estado e não de partido. Não de governo, não de partido. Você tem que ser uma política de desenvolver o país, mas é uma política da nação brasileira adotada por todos. E isso vira mania. Né? Então, a gente passa a acreditar e começa a ver os frutos. Porque a revolta hoje no Brasil é que nós não estamos conseguindo ver os frutos, claro, né, de um desenvolvimento. Se avançou muito na questão do combate à pobreza, se combateu muito a fome, né? Nós tivemos grandes ganhos na questão social, mas não está tendo agora como dar continuidade, porque nós esquecemos de fazer dinheiro. Fazer dinheiro e não se tem também um projeto, uma luz no final do túnel. Mas nós, no terceiro bloco, vamos trabalhar o que se faz aqui em Minas e a FAPEMIG, especificamente, em termos da promoção da nova economia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a relação entre pesquisa e nova economia. E já deixamos no ar o que será o tema desse terceiro bloco. O que se faz aqui em Minas e, sobretudo, a FAPEMIG para promover a nova economia? Nós temos apoiado parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras de empresa, startups, programas que vão às universidades e evidencia o que há de melhor naquela universidade para se transformar em produtos, em processos, em inovação. Agora, tem um caso que é bom contar para exemplificar. Aqui em Minas nós temos a maior fazenda de batatas da América Latina. Sim. Batata inglesa. Batata inglesa, batatinha, né? Sim. Que nós somos o maior plantador da América Latina. Minas Gerais tem uma fazenda. E, na medida que ela foi crescendo, eles começaram a industrializar e vender a batatinha em palitos, né? E congelada. Mas, na medida que aumentou muito a produção, essas batatinhas começaram a escurecer pelo congelamento, porque estava ficando muito tempo. E, então, eles recorreram à Universidade Federal de Viçosa e, com recurso da FAPEMIG, apoiando, um pesquisador se dedicou a estudar, a fazer ciência. Por que aquilo estava acontecendo, descobriu que era a variedade. A variedade de batata que estava se plantando, a planta que estava se plantando, não era boa para congelamento por longos períodos. Então ele estudou isso, foi aos Estados Unidos por conta da FAPEMIG, buscou batata semente lá, veio e voltou, produziu nova variedade de batata aqui no Brasil e entregou para a empresa, né? E isso com o custo pago pela FAPEMIG. E essa empresa, então, mudou todo o plantio dela para essa nova variedade de batata e hoje é um sucesso, né? E ela, sendo um sucesso, ela paga imposto, ela dá emprego, gera riqueza. Exporta para a América Latina. Então, isso que é a nova economia. É um novo produto, um produto que não existia no mercado, que se não fosse essa empresa vender essa batata palito congelada aqui em Minas Gerais e no Brasil, nós teríamos que importar, talvez, do chinês, né? Quer dizer, são coisas assim. A gente produz e vende, ganha dinheiro, aporta os talentos, né? Dá suporte aos talentos e gera renda e deixa de importar. Perfeito. Nós estamos num período mais ou menos crítico. Tem sido mantidos os repasses mensais para a FAPEMIG para dar exatamente continuidade aos projetos, professor? Não há, os governos, de uma maneira geral, quando há uma escassez de recursos, quando nós temos dificuldades de faturamento, sempre a ciência e tecnologia sofre com isso, né? Porque se acredita que ciência e tecnologia no Brasil ainda é um pouco de poesia, de você financiar o pesquisador, ficar dando dinheiro para a FAPEMIG. Na verdade, todo esse dinheiro repassado, 1% da renda líquida de Minas Gerais, ele não fica na FAPEMIG, ele vai para bolsas, ele vai para os projetos de pesquisa, todos eles selecionados por mérito, né? Sim. Então, não há muito essa compreensão. Então, de vez em quando, acontece da FAPEMIG não receber 1%, né? O que é um desastre, porque se a pesquisa não é
continuadamente, de uma maneira continuada apoiada, né, ela sofre, pode até ser interrompida. E uma pesquisa que de anos e anos interrompida, ela é um prejuízo enorme para a nação brasileira. Perfeito. Né? Os projetos de parceria da FAPEMIG com o governo federal, em função da contingência, também têm sofrido interrupção? Sofrem. Quando há escassez de recursos, e principalmente para essa área que não há uma sensibilidade política de fazer do Brasil um país inovador, um país realmente tecnológico, né? Então sofre e há descontinuidade. Isso é lamentável. A gente espera que com essa crise que nós vivemos agora, que é uma crise de todos os aspectos, mas ela é eminentemente de fazer dinheiro, nós paramos de fazer dinheiro, né? Então deverá ter uma reação muito positiva a favor da tecnologia, a favor do desenvolvimento tecnológico, do apoio aos jovens pesquisadores, para que nós possamos reverter esse quadro. Né? Perfeito. Nós já estamos chegando ao final do programa, né? Há um desencanto com os jovens em função da crise, em função da corrupção, em função da falta de visão de futuro. Como reaver as esperanças dos jovens no futuro do país? Criando ambientes de inovação. Ambientes em todas as cidades brasileiras que possam ensinar empreendedorismo às pessoas, levar conhecimento para essas pessoas e ensiná-las a fazer coisas. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a fazer coisas, a manufatura, né? Para que eles possam criar novos sapatos, novos brincos, novos de tudo, né? Que a gente precisa fazer isso. Porque a questão da educação ela ainda vai demorar um pouco a ser mais desenvolvida. Mas não treinar o jovem, dar a ele confiança para que ele realize o sonho. Todo jovem tem um sonho. Vamos permitir que ele realize esse sonho. Ele será um cidadão muito melhor. Não podemos ficar culpando os jovens. Nós não estamos dando nada aos jovens, né? Nós estamos dando um ensino não de boa qualidade, né? E não estamos dando um ambiente. O jovem no interior, por exemplo, o que ele tem para ir? Ele tem a escola que ele não gosta, ele tem, às vezes, a missa que ele vai, ele tem o futebol que ele pratica de vez em quando e ele tem o bar. Sim. Né? Então, nós temos que criar nessas cidades, em todas as cidades, ambientes em que o jovem se sinta à vontade para ir lá, ter uma banda larga, ele tem um computador, ele tem uma condição de interlocução com os outros jovens, onde um quer criar uma coisa, o outro quer criar outra, e aí vão buscar peças, vão fabricar esses vantes, vão fabricar, dar imaginação, dar condição, motivação, inspirar os nossos jovens a fazer coisas, a ser produtivo, a gostar do trabalho, a gostar de aprender, para que depois ele venha a gostar de estudar, né? Mas eu acho que gostar de estudar ainda tem muita coisa a ser modificada. Isso seria parte da pátria educadora, professor? Seria parte da pátria educadora. Infelizmente, nós não estamos tendo os recursos por falta de investimento em inovação. A nova indústria. Minas Gerais, por exemplo, que depende de minério e depende de agronegócio, precisa criar uma nova indústria. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a reflexão sobre a importância da pesquisa da ciência e da tecnologia, e o nosso caminho é a nova economia. Se nós não investirmos nos jovens e também nessa perspectiva, o Brasil não vai retomar o seu crescimento. E uma das preocupações nossas nesse programa é exatamente pensar o futuro do Brasil e criar nos nossos jovens esperança no nosso país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.